Vamos ler a uma só voz, amados. Nos diz a palavra de Deus: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém, amados? Irmãos, se a sua Bíblia tem essa fitinha, pega agora e coloca aí. Você pode até fechá-la, depois nós vamos voltar para esse texto, no capítulo 17. Podeis assentar. Amados, a palavra grega, da qual foi traduzido para o português o termo aflições, é uma palavra que ela tem um significado muito poderoso. Ela fala sobre essa carga muito forte que vem sobre nós, o povo de Deus, através das forças espirituais e também das circunstâncias do mundo. Essa palavra é thlipsis. E pesquisando, amados, sobre essas aflições, o sentido que Jesus quis dar quando disse isso para o povo, falando conosco, é que as circunstâncias, muitas vezes elas virão sobre nós, e nós seremos como que esmagados, como se esmaga a uva, e como se esmaga a azeitona. É como se uma prensa viesse sobre nós, para tentar nos destruir, para tentar nos esmagar, para tentar nos fazer desistir. Mas, assim que terminou de falar, ele trouxe para o povo, para aqueles que estavam junto dele, e traz para nós hoje uma palavra de vitória, de conforto, de fortaleza, dizendo para mim e para você: no mundo tereis aflições, no mundo podereis ser esmagados, podereis sofrer adversidades, provas, tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E sabe o que é melhor de tudo? É que com Ele e através dele, eu e você também somos mais do que vencedores. Quando ele começa a ministrar e a trazer esse ensino, mas ele está aí nos últimos dias de vida do seu ministério terreno. E ele depois fala de coisas tão misteriosas, tão profundas. Nos avisa sobre as lutas, as provas, os possíveis e eventuais esmagamentos, mas também termina clamando ao Pai para que nos guarde, intercedendo por nós. Eu queria que você pudesse acompanhar, juntamente comigo, nesse momento, a mais poderosa de todas as orações já feitas na face da terra. João capítulo 17. Diz assim a palavra de Deus: Jesus falou essas coisas, e levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. Eram teus, e tu os deste, e guardaram a tua palavra. Espera só um minutinho. Deixa a sua Bíblia aberta. E eu vou falar para você sobre esse mistério tão grande
do que Jesus nos diz, amados, antes de continuarmos essa oração. Porque essa oração ela se divide em 3 partes. Primeiro fala desse grandioso mistério, quando Jesus diz que foi enviado a nós para completar o plano de salvação. E fala que Deus poderia agora tornar a glorificá-lo com a mesma glória que ele tinha junto do Pai antes que o mundo existisse. Acompanha comigo, versículo 5, que diz assim: e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Vamos ler juntos? Com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Irmãos, por muito tempo nós caminhamos achando que Jesus passou a existir no momento em que nasceu. E a palavra de Deus nos ensina, de forma muito clara, amados, que ele já existia. Ele apenas se fez carne e veio habitar entre nós. Quando a palavra que Jesus traz nessa oração, ele fala: Senhor, a obra está consumada. Tudo está pronto. Agora glorifica-me junto a ti. Com aquela mesma glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Quem nos revela, amados, essa verdade é o próprio apóstolo João, no primeiro capítulo do seu evangelho. Acompanha comigo, no primeiro capítulo do evangelho de João. Que diz assim, João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Leia comigo agora, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne. O Verbo é a palavra que traz vida. Nele estava a vida. Quando o evangelista João, ele traz essa palavra, essa revelação, ele está dizendo para mim e para você, aquele que foi enviado para nos salvar, foi tirado de junto do Pai. É como se Deus tivesse sido desfilhado daquele por quem ele tinha maior amor. Porque Deus compreendeu que o seu plano perfeito de salvação só poderia se cumprir através da vida do seu próprio Filho. Então, o evangelista diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne. Então, o nascimento glorioso de Jesus Cristo precisava ocorrer dessa forma, para que nós entendêssemos e pudéssemos compreender que, na verdade, Ele, e somente Ele, poderia nos levar aos céus, porque Ele mesmo disse, ninguém conhece o caminho, a não ser aquele que já veio dos céus. Por isso diz a palavra que Ele, com a sua ressurreição, inaugura. Inaugurar significa um caminho que nunca foi usado. Aquilo que é inaugurado significa que é novo, nunca foi usado. Fala assim, Jesus, pela sua morte e ressurreição, inaugurou um novo e vivo caminho. Ninguém sabia o caminho dos céus. Até porque, amados, a alma, a nossa alma, sozinha, ela não consegue adentrar aos céus. A alma não conhece o caminho dos céus. O único que conhece o caminho dos céus é o Espírito.
Porque diz a palavra que o Espírito volta a Deus, que o deu. Quando nós pecamos, recebendo o pecado ainda lá do Éden, o nosso espírito morreu. E a nossa alma passou a caminhar sozinha dentro do nosso corpo. Por isso que quando nós, não tendo a presença do Espírito em nós, dizemos, como diz toda a humanidade, todas as vezes que nos lançamos no empreendimento com toda a nossa força, com todo o empenho, toda a dedicação, dizemos assim: eu me lancei nesse projeto, nesse empreendimento. Eu me lancei de corpo e alma. Onde está, ou onde estava, o Espírito, esperando ser ressuscitado, pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus. No início, Gênesis capítulo 1, vamos a Gênesis capítulo 1. No início, amados, 3 agiram para fazer tudo que existe. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é o Deus Pai, Criador. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós temos o Deus Criador, e temos também a presença do Espírito Santo. Está faltando Jesus. Falta a presença do Filho. Mas o versículo 3 diz assim, leia comigo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus. Quando Deus libera a sua palavra, o que faz com que haja luz, com que existisse a luz, foi a ação e o poder do Filho de Deus, o Verbo eterno, que estava com o Pai. E disse Deus, Deus liberou a sua palavra e houve luz. Por que eu estou fazendo, amados, esse preâmbulo, essa introdução? Para você entender a sua importância no plano de salvação de Deus. Para você entender o que custou para Deus a manifestação desse amor. E Jesus, vivendo aqui na terra, sabendo do que ocorre na terra, ele que passou por lutas, por provas, que foi esmagado, foi moído, que também sofreu aflições. Diz a palavra de Deus que ele foi tão violentamente ferido, que ele estava desfigurado. Isaías, profetizando sobre isso, dizia assim: nenhuma beleza havia para que o desejássemos. Ele era rejeitado entre todos os homens. Mas no cumprimento do plano perfeito de Deus, ele disse para o Pai: Pai, eu quero voltar a estar contigo na tua glória, para ter aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Mas ele estava tranquilo em relação ao seu retorno, porque diz a palavra de Deus, ainda no Evangelho de João, que se ele, no versículo, capítulo 16, ele diz assim, versículo 7, 16, 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo que operava poderosamente antes de Jesus vir e completar a obra era Satanás. Amados, ele ainda age, mas já não tem mais poder para nos derrotar. Por isso o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo.
Jesus fala para os seus discípulos essa revelação, e eu fico a imaginar, amados, a cabeça deles, quando Jesus, pessoalmente, orando a Deus Pai, diz assim: glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E certamente os discípulos ficaram imaginando, que loucura é essa? Que palavra é essa? Aí ele começa a orar. Eu queria que você acompanhasse. Quando ele faz uma oração intercessória pelos seus discípulos, ele diz assim, versículo 6. Vou falar do versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles as receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Leia comigo o versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Até aqui. Sabe o que significa isso, amados? Jesus intercedendo pelos discípulos, fala: Senhor, guarda-os porque eles têm guardado a tua palavra. E eu estou rogando por eles, não rogo pelo mundo. O Senhor tem me levado a dizer, várias oportunidades, que esta palavra, ela não é para o mundo. O mundo não compreende, jamais compreenderá essa palavra. Essa palavra que é Jesus Cristo, amados, Jesus Cristo é a palavra viva. Quando você abre a palavra, medita na palavra, você está conhecendo verdadeiramente o Senhor Jesus. Ele se manifesta através da palavra porque Ele é o verbo, a palavra que tem poder. É por isso que, quando Ele se fez carne e habitou entre nós, Ele ficou aqui por um tempo. E quando voltou para o lugar de onde tinha vindo, amados, Ele deixou a promessa da vinda do Espírito Santo de Deus. Porque só Ele, o Espírito Santo, é que nos pode revelar os profundos mistérios do reino de Deus. Os discípulos que ouviram isso, alguns dias depois, um foi embora, outro negou, outro o traiu, cometeu suicídio. Eles se dispersaram, como se o ferimento e a morte do pastor tivesse dispersado as ovelhas. E diz a palavra de Deus que quando Jesus foi sepultado, eles não sabiam mais o que fazer. Ficaram perdidos. Eles achavam, porque não compreendiam o mistério, que Jesus ia permanecer e fazê-los mais do que vencedores em todas as circunstâncias e que ninguém poderia tocar o Senhor Jesus. Eles não entendiam como nós entendemos hoje esse mistério bendito da ressurreição de Cristo. Tanto que o apóstolo Pedro, em determinado momento, fala: bom, Jesus já morreu, então eu vou pescar. Não fico mais aqui, eu vou pescar. E diz a palavra que todos foram com ele. Mas Jesus vai ao encontro deles depois da ressurreição lá na praia, manifestando ainda o seu poder. Mas Jesus diz assim: Pai, eu sei que o mundo não vai ouvir a tua palavra. Por isso, eu estou pedindo por eles, para que eles sejam libertos, guardados de todo mal. Muitas vezes nós não entendemos isso, amado. O mundo precisa conhecer Jesus através de nós, através das nossas vidas. É o nosso testemunho de vida, é a nossa compreensão dos mistérios, que faz com que as pessoas do mundo comecem a se interessar por conhecer aquilo que nós conhecemos por estarmos na presença do Senhor. Ele continua orando, acompanha comigo.
Diz assim, versículo 11: E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não sou do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amados, imagine esse discurso, essa oração, se nós nos colocarmos lá 2000 anos atrás, juntos com ele, ouvindo isso aqui, sem entender nada. Santifica-os na verdade. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Quando Jesus fala que no mundo teremos aflições, ele poderia muito bem, para evitar as aflições, fazer sabe o que comigo, com você? Tirar-nos do mundo. Se alguém não quer suportar a aflição, pode dizer assim: Senhor, me leva hoje. Me leva hoje. Amados, as aflições fazem parte de um processo bendito, para que sejamos fortalecidos, para que sejamos revestidos de poder. Amados, Jesus orando pelos discípulos, nós poderíamos estar fora dessa oração. Será que ele estava olhando para a minha vida e para a sua vida quando orava pelos discípulos? Será que essas aflições, essas tribulações acometeriam apenas os seus discípulos, aqueles que estavam junto dele? Queria que você prestasse atenção agora. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você tem conquistado vitórias? Sabe por que os intentos do inferno não podem prevalecer contra a tua vida? Porque você foi alvo da oração do Senhor Jesus. E Ele hoje, diz a palavra, que está à direita de Deus Pai, e ainda intercede por nós. Mas Ele já olhava, 2013 anos depois, e nos via reunidos neste santo lugar, ouvindo esta palavra, dizendo para o meu coração e para o teu coração: eu orei por você. Olha para o seu irmão, para a sua irmã, para quem está do seu lado, na sua frente ou atrás, e fala assim: Jesus orou por você. Fala assim para ele, para ela, para quem está: por isso você está aqui. Você não crê no que estou falando? Leia o versículo 20, juntamente comigo. Nos diz a palavra de Deus: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim. Fale assim: ele orava por mim. Amados, eu meditando hoje na palavra fiquei maravilhado. Muitas vezes já passei por esse texto, mas hoje o Senhor falou fortemente ao meu coração, dizendo assim: o meu filho já orava por você, pela sua igreja, pelas vidas, por aqueles que haveriam de crer nele. Amados, sabe por quê que temos prevalecido? Sabe por que os teus projetos não podem ser impedidos? Sabe por que os planos de Deus não podem ser impedidos? Sabe por que quando você crê nesta palavra, o Senhor manifesta o seu poder? Porque Jesus Cristo disse: Pai, eu não estou orando apenas por esses 12. Estou orando por todos aqueles que tu haverás de me dar. Só Deus tem essa visão de futuro.
Só Deus poderia enxergar que no dia 25 de agosto, nós teríamos um batismo, 3 vidas desceriam as águas. Poderíamos ter 20, 50, 100. Mas a palavra de Deus diz que uma única alma, uma única vida, é mais valiosa do que todo mundo. Que não existe bem na face da terra capaz de comprar uma vida e salvá-la. A palavra de Deus fala que nós muitas vezes tememos os homens. Mas os homens, inclusive os mais violentos, eles podem até nos matar, mas não tem o que fazer com a nossa alma e o nosso espírito. A palavra de Deus diz assim: antes de temer os homens, temei a Deus, que tem poder para determinar o lugar para onde vai a tua alma e o teu espírito. Quando temos o espírito, nós sabemos o caminho para onde vamos, porque o nosso espírito conhece o caminho, porque o Espírito Santo é que o dirige. Amados, quando Jesus intercedeu por mim e por você, Ele já estava olhando para a nossa vitória. Ele orou dizendo, amados, nos incluindo na oração. Por isso que, ainda que passemos por lutas e provas, nenhum intento de Deus, nenhum propósito de Deus pode ser impedido. Pastor, não está fácil a luta. Quantos aqui têm passado por lutas e provas? Levante a mão. Só os que têm passado por lutas e provas. Glória a Deus. Glória a Deus. Sem luta não há vitória. Tem passado por aflições. Às vezes tem sentido como se estivesse sendo esmagado, como se esmaga a uva, como se esmaga a azeitona. É tempo da sua vitória. É tempo de receber a bênção que Deus tem para a tua vida. Não esmoreça, não desanimes. No mundo tereis aflições. Pode desanimar, foi assim que o Senhor falou? Mas tende bom ânimo. Sabe o que significa isso? As aflições não podem impedi-lo de adorar a Deus. As aflições não podem impedi-lo de permanecer na presença de Deus. Porque aquele que intercedeu por mim e por você já venceu o mundo. E com ele nós somos mais do que vencedores. Amados, é um mistério tão tremendo. Que ele poderia simplesmente dizer: Pai, recolhe aqueles que tu salvares. Mas ele diz assim, versículo 9: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Você é propriedade particular do Deus Altíssimo. Você acha pouco isso? Neste exato momento, há um anjo acampado ao seu redor. Amados, quando se faz a contagem das vidas, evidentemente, para cada vida que está neste lugar, há, guardando essa vida, um anjo do Senhor. Amados, nós não fazemos cultos a anjos, e a palavra de Deus proíbe que se faça cultos a anjos. Porque os anjos, que diz a palavra, são ministros de Deus, grandes em poder. Deus determina que eles deixem o céu, desçam aqui na terra, com o único propósito. Sabe qual é o propósito? Ficar acampado ao seu redor para te guardar. E quando você permanece na palavra, guarda a palavra de Deus, o inimigo não pode tocá-lo. Porque aquele que nos deu poder para sermos feitos filhos de Deus, diz a palavra, amados, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo e o maligno não lhe toca. Ele pode até, com a permissão de Deus, intentar contra as nossas vidas, como ele fez com Jó. Ele pode tentar tirar a nossa paz, pode tocar em alguns bens. Mas se estivermos guardados debaixo da sombra do Todo-Poderoso, Ele só pode fazer isso com a permissão daquele que é o nosso dono, daquele que nos comprou com o sangue do seu próprio Filho. Por isso é que nós temos que entender, amados, que passando por lutas e aflições, estamos sendo preparados para alcançar o patamar da vitória.
Jesus, quando ele orava dessa forma, oro também por todos aqueles que tu me darás. Ele estava orando pela vida de um servo chamado Paulo, que quando ainda era Saulo, não conhecia o Senhor, perseguia o Senhor, perseguia a igreja, mas quando o Senhor apareceu no caminho dele, transformou a vida daquele que antes perseguidor passaria a ser perseguido, antes um crítico ferrenho do milagre da ressurreição, passaria a ser o maior proclamador da ressurreição de Cristo, através do qual nós teríamos essas riquezas tão preciosas que são as suas cartas. Jesus olhava e orava pela vida de Paulo, assim como olhava e orava pela minha vida e pela sua vida. Mas ele traz ainda uma revelação tremenda, que nós precisamos guardar conosco, continuando a leitura. Diz assim, amados, prestem bem atenção. Nós vamos ler juntos, aí no versículo 20, repetindo, que diz assim: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Vamos ler juntos, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Diz ainda continuando: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. Sabe o que significa isso? Jesus não orou apenas por mim e por você. Jesus orou pela sua igreja. Amados, nesta intercessão, Jesus traz para a minha vida e para a sua vida, traz para nós como igreja, a manifestação de um poder capaz de nos fazer permanecermos inabaláveis, perfeitos em unidade. Sabe o que significa isso? Toda contenda, toda rebelião, todo levante do inferno não pode prevalecer contra a igreja do Senhor, porque ele clamou, ele intercedeu: Pai, eu quero que aqueles que crerem em mim, que formarem a tua igreja, sejam perfeitos em unidade. Por isso diz a palavra que nós formamos um só corpo, só que ainda somos um corpo aqui na terra, que deve obedecer à cabeça. Somos um corpo que, se não obedecermos a Cristo, seremos apenas um corpo sem cabeça. Mas se Ele for a nossa cabeça, se nós tivermos a mente de Cristo, nós caminharemos em perfeita unidade, em vitória constante. Porque debaixo da direção do Senhor, nós não erramos o alvo, nós não tropeçamos em pedra, nós não desviamos o nosso pé nem para a esquerda nem para a direita. E quando, em obediência a esta palavra, compreendemos que essa oração intercessória é a causa de estarmos presentes na presença dEle, na casa dEle. E Ele quer que nós formemos uma família indivisível, no amor, na oração, no jejum, na intercessão, no louvor, na obediência à palavra. Amados, nós não compreendemos isso, mas ele diz que não importa. Quando formamos o corpo de Cristo, o menor dos membros, ainda que seja o dedinho do pé, é tão importante quanto o coração. Diz a palavra de Deus que jamais num corpo, a orelha pode se gabar de ouvir e criticar os olhos, porque os olhos só enxergam e não ouvem. Jamais a mão poderá dizer para os pés: eu não preciso de ti para caminhar, e nem os pés dizer isso para as mãos. Jesus fala assim: se todos forem ouvidos, sua palavra, se todos forem ouvidos, onde estará o olfato? Onde estarão os olhos?
Eu queria que você pudesse compreender hoje que Deus, quando olha para a sua vida, por esta oração intercessória, Ele já te vê perfeito. Nós temos defeitos, somos imperfeitos, mas aquele que começou a boa obra em mim e em você, é poderoso para completar essa obra, e ninguém poderá impedir a nossa vitória, porque estamos debaixo da mais poderosa oração intercessória já realizada no mundo. Jesus orou por mim e por você. Às vezes nós pedimos para os pastores orarem, para os presbíteros orarem. Amados, mas nós estamos debaixo desta cobertura. O Deus Todo-Poderoso, antes de voltar de onde viera, Ele intercedeu por nós. Pai, não os tire do mundo. Deixa eles viverem, desfrutarem dos bens do Senhor na terra dos viventes. Concede-lhes o desejo dos corações. Concede-lhes, ó Pai, alcançar a prosperidade. Concede-lhes ver os filhos e os filhos dos filhos. Opera poderosamente, mas livra-os do mal. Sabe por que muitas vezes nós não compreendemos? Quando somos atribulados, passamos por esmagamento, não compreendemos por que Deus permite. Deus está nos fortalecendo, forjando em nós o caráter de Cristo, para que o inimigo olhe para as nossas vidas depois de glorificarmos a Deus através das provas e mude de endereço. Se você permanecer firmado, se você tiver compromisso de obedecer esta palavra, ainda que todo o inferno possa se levantar contra a sua vida, você não será abatido, porque maior é o que está em ti do que todo aquele que se levanta contra ti. Nós não desanimaremos. Ele já orou para que nós sejamos vitoriosos e, como família, perfeitos em unidade. Ninguém pode falar do outro. Ninguém pode falar: esse não cabe nesta família, esse não cabe nesta casa, esse não é perfeito, esse é assim assado. Aquele que nos juntou nos fortalece para que sejamos perfeitos em unidade. A igreja reunida não tem defeito. Nós como homens temos, mas como igreja não. Porque Jesus Cristo prepara a sua igreja para as bodas do Cordeiro. E diz a palavra de Deus que Ele vai apresentá-la a si mesmo, pura, imaculada, sem manchas, nem rugas. Sabe o que significa isso? Nós formamos a noiva perfeita. E quando somos levantados como consagrados, obreiros, diáconos, ungidos diáconos, presbíteros, pastores, levitas, partes deste corpo, nós temos apenas uma incumbência do Senhor: cuidar da noiva. A igreja não nos pertence, pertence ao noivo.